Começa agora o Legislativo Visual, telejornal legislativo totalmente pensado em Libras. Por aqui você fica sabendo das ações dos deputados estaduais na última semana. Você já ouviu falar em violência obstétrica? São atos de agressão e desrespeito à mulher durante o trabalho de parto. Uma lei criada pela Assembleia no ano passado especifica e proíbe essas práticas, mas a classe médica pediu alterações. Os debates em torno de mudanças na Lei 5.217, aprovada pela Casa e sancionada pelo governo no ano passado, reuniram no plenarinho da Assembleia representantes dos conselhos de enfermagem e medicina, médicos, ginecologistas e obstetras, além dos governos federal e municipal. A lei em vigor trata de medidas de informação e de prevenção à violência obstétrica, que, segundo dados de 2010 da Fundação Perseu Abramo, atinge 1 em cada 4 brasileiras. As mudanças debatidas a convite do deputado Capitão Contar, do PSL, visam uma melhor interpretação da lei em alguns casos, que, segundo os profissionais do setor, acabam parando na justiça. Então, a lei que regula o assunto violência obstétrica necessitou, segundo foi nos passados, alguns ajustes para que seja aperfeiçoada, fazendo assim uma relação melhor entre os profissionais de saúde, as mulheres que são atendidas ou que podem ser vítimas de uma violência obstétrica e também do poder público, que pode punir ou pode aplicar sanções aí para os profissionais de saúde. Os itens mais debatidos da Lei 5.217 tratam da responsabilização de atos cometidos contra as grávidas, do atendimento de emergência, a inclusão ou não da lista de procedimentos vexatórios na legislação. A redação atual, defendem os médicos, pode inviabilizar o pleno exercício das atividades. O maior medo nosso era ter brechas na lei para punir até os bons profissionais, né? Inclusive, se vocês pegarem, a gente não pegou nem metade dos incisos da lei para pedir adequação. Porque a maioria da lei, a gente acha que ela está adequada sim. Só que tinha alguns pontos que geravam dúvida se não poderia ser judicializado até o profissional que faz as boas práticas dentro do parto e nascimento. Apesar desses debates, Elane de Oliveira França, que representou a Defensoria Pública na reunião, lembrou da relevância da manutenção de trechos da lei que garantem, acima de tudo, o pleno exercício dos direitos pela mulher. Nós não podemos esquecer que quando nós conversamos sobre violência obstétrica, né, quem sofre essa violência é a mulher, portanto é uma violência de gênero. E o que nós sempre temos que tomar muito cuidado é não deixar nunca que a mulher perca nenhum direito. Então nenhum direito a menos sempre. E nós não podemos esquecer também da autonomia que deve ser preservada dessa mulher. Se o parto é da mulher, ela tem que ter autonomia sobre o seu parto. Uma nova reunião deverá ser realizada na Casa de Leis para compilar todas as sugestões que, em breve, serão transformadas num projeto que deverá alterar a redação da lei sancionada no ano passado. Teremos um novo encontro para chegar num consenso final e fazer com que esse novo texto atenda melhor todos esses segmentos. Nós conseguimos fazer alguns ajustes nesse texto e que provavelmente vai ser finalizado na nossa próxima agenda, com a presença aí do deputado Lídio Lopes, que é o autor aí da lei. Uma audiência pública discutiu na Casa de Leis se a reforma da Previdência, que está sendo discutida pela Câmara Federal, é constitucional e respeita os direitos da população. Plenário cheio e todas as atenções voltadas ao assunto mais acalorado da política nacional, com o tema A Reforma da Previdência e os Impactos Constitucionais, Econômicos e Sociais. A proposta da audiência pública foi do deputado Pedro Kemp, do PT. Então é muito importante a gente fazer um debate qualificado, as pessoas saberem o que vai impactar na sua vida, principalmente a juventude que ainda vai entrar no mercado de trabalho, né? As mulheres que vão também ter um impacto, né, na mudança da idade mínima para se aposentar, trabalhadores rurais. Então é muito importante essa conscientização, até para que nós possamos também fazer pressão junto aos nossos deputados federais, senadores, que eles que vão votar essa reforma, né, para que seja uma reforma que não venha prejudicar quem ganha menos,
os trabalhadores assalariados, os idosos que recebem o BPC e todos aqueles que ainda vão entrar no mercado de trabalho. Mais de 40 entidades ligadas às classes trabalhadoras de Mato Grosso do Sul vieram à Assembleia Legislativa discutir pontos sensíveis da reforma apresentada pela equipe do presidente Jair Bolsonaro. E o discurso é unânime quando se trata da necessidade do debate aberto com a sociedade, ao invés de uma tentativa de aprovação arbitrária. Um dos principais defensores do diálogo é o ex-ministro da Previdência Social dos governos Lula e Dilma, Carlos Gabas, que veio a Campo Grande para participar da audiência pública. Segundo ele, o projeto atual, além de aumentar os contrastes sociais, pode até mesmo influenciar nos índices de desemprego. O Estado brasileiro precisa funcionar como protetor da vida das pessoas e do ambiente de trabalho, e não como indenizador da perda de capacidade laboral. Para isso, você precisa aprofundar a mudança na regra de proteção social e não acabar com a aposentadoria especial como ele está propondo. Ele acaba com a periculosidade e acaba com todas as especiais. Então, categorias que estão submetidas a um desgaste maior da saúde, isso não é regra que nós criamos, não. A Organização Mundial de Saúde, a ONU diz que tem categorias, por exemplo, trabalhadores de mina, que trabalham 300, 400 metros embaixo da terra. Essas pessoas não podem ter uma vida laboral longa nessa atividade. E o governo desconhece isso tudo e apresenta uma idade mínima alta, inclusive aumentando a idade mínima das mulheres e acabando com a aposentadoria por tempo de contribuição. Apesar de entenderem a relevância da reforma da Previdência para a economia do país, as categorias acreditam que o projeto não será aprovado da maneira que está, uma vez que diversos segmentos vão ser seriamente afetados. A tendência com essa reforma é de que, em especial, servidores públicos trabalhem até a compulsoriedade e, com isso, alijando os jovens do mercado de trabalho. Nós teremos, portanto, uma ampliação, digamos assim, do grau de ineficiência do Estado a partir da reforma proposta. Ela é ruim em todos os sentidos analisados. Ela não enfrenta algo fundamental, que é o iminente desemprego estrutural decorrente da automação. Nós, procuradores do trabalho, nos debruçamos sobre essa questão e vemos que foi totalmente ignorado o fato de que teremos, em média, 53% de redução das ocupações atuais no momento que se discute reforma, se discute aposentadoria. Primeiro que os bancários, a maioria é de 18 a 24 anos que são contratados. Acima de 30 anos, essa categoria ela vem só enxugando, apresentando saldo negativo. Hoje, só para você ter um número, né, acima de 55 anos, apenas 6% permanecem no mercado de trabalho. Então, com essa reforma aí, realmente a gente vê um prejuízo muito grande para o trabalhador bancário, né? Não só como trabalhador bancário, mas para todos os trabalhadores. Profissionais ligados à educação também questionam o aumento da idade mínima para a aposentadoria. A profissão de professor ela é altamente desgastante, né? Nós temos, a partir da metade da carreira, um grande número de professoras readaptadas. O impacto na saúde da trabalhadora é muito forte, isso também do homem, mas principalmente da mulher, como já foi dito por outras funções, outras categorias aqui. A mulher no Brasil hoje ainda tem uma dupla jornada, né? E essa dupla jornada sobrecarrega. E também há um detalhe, por que a professora tem que deixar de ter a aposentadoria especial e a carreira militar continua com especial aos 55 anos? Onde está a justiça de um coronel do Exército se aposentar aos 55 e uma professora aos 67 anos. Conforme o deputado Pedro Kemp, do PT, uma carta manifesto com o resultado da audiência vai ser enviada a Brasília. Nós vamos encaminhar para a bancada federal do Mato Grosso do Sul para que ela conheça as posições, né, das mais de 40 entidades de sindicalistas e movimentos sociais que estão representados nessa audiência pública. Vários projetos foram apresentados pelos parlamentares durante a semana. Entre eles está o que torna obrigatória a divulgação da lei do minuto seguinte, que determina o imediato atendimento em saúde nas primeiras 24 horas a vítimas de abuso sexual.
O deputado Rinaldo Modesto, do PSDB, apresentou um projeto de lei para dar mais visibilidade à lei do minuto seguinte, por meio de cartazes afixados na rede pública de saúde e de hospitais integrantes do SUS. Apresentamos esse projeto de lei para que haja divulgação de uma lei federal que trata desses direitos. Mulher, quando ela chegar no hospital que tem um convênio com o SUS, ela tem que ter um amparo do ponto de vista psicológico, do ponto de vista social, mas acima de tudo do kit de medicamento que venha trazer a esta mulher vítima dessa violência sexual realmente toda a proteção que ela é merecedora. Já o deputado Zé Teixeira, do Democratas, apresentou um projeto de lei que determina que as placas de obras públicas estaduais tenham um QR Code, uma espécie de código de barras para a leitura de smartphones e dispositivos móveis, como esse aqui, para que o cidadão possa fiscalizar. Sabe onde vem o dinheiro, sabe o cronograma da obra, sabe as pessoas que vão ser beneficiadas com aquela obra. Então, quando você coloca o código de barra na placa, você está colocando lá o portal da transparência. Quer dizer, já existe, mas em vez de você ir pesquisar no portal, você chega, bate seu celular, você já pega todo o orçamento, o valor, tempo de execução, tudo é muito mais fácil para a sociedade fiscalizar e saber o significado e o bom benefício que aquela obra vai trazer para a população. Também foi apresentado um projeto de lei, se aprovada a proposta, as organizações públicas, incluindo os microempreendedores individuais, entidades da administração direta, autárquica e fundações devem substituir copos e canudos elaborados à base de petróleo. Como acontece em vários estados, aqui no Mato Grosso do Sul, também por ter esse apelo, deve ocorrer de uma maneira mais rápida possível. O Programa Estadual de Conscientização de Doação de Sangue por meio da coleta móvel itinerante tem como objetivo contribuir com o aumento das doações de sangue durante todo o ano, além de ser mais um instrumento de apoio aos hemocentros. Hoje, realmente, o estado dos hemocentros, o nível do banco de sangue está baixíssimo. O que a gente recebe de reclamações da população é que às vezes não tem condições financeiras, de tempo também, de vir até o hemocentro fazer a doação do sangue. Então a gente quer proporcionar que essa população faça a doação, que seja facilitado isso. O Poder Executivo será o responsável pela execução do programa e pode implementar diversas ações, como explica o deputado Lucas de Lima, do Solidariedade, autor do projeto de lei. Na prática, o governo do estado, juntamente com as ONGs, com entidades, com associações de bairro, escolas, né, o governo entra com a estrutura, que seria a ambulância e o pessoal, e eles entram com o local, né, com divulgação na imprensa, que naquele dia, em tal determinado local, vai ter a coletagem de sangue itinerante. Depois é levado até os hemocentros. Entre as várias mobilizações do Maio Laranja, que é o mês dedicado à reflexão em torno do abuso sexual contra crianças e adolescentes, uma audiência pública convocou a sociedade para debater o tema. O proponente da audiência pública, deputado Herculano Borges, do Solidariedade, é autor da lei que instituiu o Maio Laranja, que tem como objetivo promover debates e palestras em todo o estado sobre o combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes. Quando nós observamos que o Mato Grosso do Sul aparece em primeiro lugar no número de denúncias no Disque 100, uma luz vermelha acendeu e nós nos sentimos na obrigação de elaborar ações com o objetivo de levar proteção à criança e adolescente. Até porque o Estatuto da Criança e Adolescente preconiza que a proteção à criança deve ser executada de forma tripartite, família, Estado e sociedade civil. Quando nós percebemos que mais de 80% dos crimes de abuso sexual acontecem no ambiente familiar, quando nós percebemos que em torno de 60% dos abusos são cometidos por pai e mãe, nós entendemos que algo precisa ser feito pelo Estado e pela sociedade civil organizada. Por essa razão, formulamos a lei do Maio Laranja, que é um mês alusivo ao combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes, e com o objetivo de levar essas informações
prevenção para as crianças e capacitação para os adultos, para que possam fazer os encaminhamentos corretos no caso de alguma criança já ter sido abusada sexualmente. Segundo dados da Secretaria de Justiça de Mato Grosso do Sul, foram registradas 1.752 ocorrências de estupro e 839 vítimas tinham menos de 11 anos. Triste realidade que vem marcando a carreira do pediatra Virgílio Gonçalves. É uma realidade que permeia escolas, que permeia consultórios e pronto atendimentos. Então, a realidade dessa situação ela é um tanto quanto oculta na sociedade, porque a notificação depende da percepção dessa possibilidade de abuso sexual. E muitas vezes a criança em tenra idade, até 3, 4 anos, não sabe nem o que está acontecendo pela manipulação do agressor. Então, essa situação muitas vezes tem que ser detectada através de sinais indiretos e muitas vezes não estão presentes. Então, é uma situação tanto de conduta da família, conduta da sociedade e percepção, no caso do pediatra, do cuidador ou do educador, em relação a detectar precocemente essa situação que é extremamente lesiva para a formação da criança e, quando não, até fisicamente, quando há o contato sexual direto com transmissão de doenças, com gravidez da adolescente fértil, com situação de doenças sexualmente transmissíveis. Então, é uma realidade bastante complexa, mas muito presente em relação ao convívio de crianças que estão muitas vezes vulneráveis na mão de cuidadores. Segundo Luciana Zambuja, representante do governo do estado na audiência pública, é preciso a integração das políticas públicas de combate à violência doméstica. É preciso ações de prevenção, assim como nós temos também com relação à Lei Maria da Penha, Violência Doméstica contra Mulheres, falar nas escolas, projeto do deputado Herculano, o Maio Laranja, que leva palestras, rodas de conversa a organizações da sociedade civil e às escolas, é o instrumento mais eficaz para que meninas e meninos tenham conhecimento dos seus direitos, para que os meninos saibam que aqueles atos são crimes, que não pratiquem, que quando vejam algum ato semelhante, alertem os adultos, falem, olha, isso é abuso, isso é exploração sexual de criança e adolescente, isso é crime e é crime hediondo. Já a delegada Marília de Brito destacou o trabalho da DPCA. Em 2018, 9.000 pessoas estiveram na delegacia. Foram 1.500 atendimentos. Somente no mês de abril foram realizados 235 procedimentos. Números significativos que revelam o tamanho do problema a ser enfrentado. Políticas públicas, elas têm que ser frequentes, né? Nós temos que dar voz a essa criança. As legislações evoluem com muita facilidade, mas há uma dificuldade do Estado de implementá-las. Então, nós temos que implementar o depoimento especial, a escuta especializada, dar maior robustez aos órgãos de ponta, como as delegacias de polícia, sejam elas nas capitais como no interior, aos conselhos tutelares, que são órgãos que estão na ponta, no pronto atendimento, e discutir o tema, fazer educação, porque combater o abuso sexual e a violação sexual de crianças e adolescentes, a gente faz com educação. Então, a escola e a educação têm um grande papel para que a gente possa dar voz a essas crianças agredidas. O Legislativo Visual fica por aqui. Na próxima semana, voltamos com mais notícias sobre os trabalhos da Casa de Leis. Tchau!